Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais um podcast Pode Incluir. Hoje eu vou conversar com a Samantha, mãe do Raoni. Ele também é usuário aqui da parte clínica aqui. Ele tem autismo, e vai falar um pouquinho sobre autismo hoje. O pessoal conhecer um pouquinho sobre o autismo. Mas antes, pessoal, vocês inscrevem aí no canal, por favor. Deixa seu comentário também. Deixa também aí o seu joinha, porque isso é importante para o nosso canal crescer. Boa tarde, Samantha. Seja bem-vindo ao nosso Pode Incluir. Boa tarde, Edmar, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, para poder falar um pouquinho mais sobre a questão do autismo. E, gente, vamos lá, vamos bombar esse podcast Incluir aí, vamos colocar 1.000 inscritos, né, Edmar? Que é a meta agora, né? Hoje a nossa meta é 1.000 inscritos. E nós vamos bater em nome de Jesus. É, Samantha, como que foi que você descobriu que, quando você estava grávida, você descobriu que ele seria um autista? Então, como a questão da gravidez, eu tive uma gravidez assim que Deus preparou tudo, né? Eu descobri a gravidez, eu já estava já de 3 meses. Eu trabalhava na época com cavalos, eu prestava prova de 3 tambores. Eu tinha um aras na época. Então, a gravidez foi desejada, correu tudo bem. Porém, o Raoni quis nascer um pouquinho mais cedo. Ele nasceu de 7 meses. Ele tinha muita vontade de conhecer o pai, conhecer o mundo. Então, ele não aguentou ficar tudo certinho, não. 7 meses ele já quis ver o mundo. E nessa ânsia dele vir ao mundo, ele veio com um problema respiratório, de bronquiolite, se tornou uma asma crônica. E aí a gente teve um longo caminho até a gente chegar ao diagnóstico do autismo, que foi com quase 5 aninhos que eu fui ter esse diagnóstico dele no F84. Para o pessoal poder entender como que esse F94, esses termos que o pessoal utiliza para poder identificar o autismo. Hoje teve uma mudança, né, na questão do CID. Então, o F84 já é considerado o F84.0, é transtorno do espectro autista, o TEA, né? Então, com essa questão, a gente foi ganhando as nomenclaturas, aí nível 1, nível 2, nível 3, suporte, hoje já não fala mais assim. Então, cada vez vai mudando mais. Mas naquela época, né, 15 anos atrás, F84 era já a questão do autismo. O pessoal às vezes vai falar pessoa com deficiência, fala pessoas com necessidades especiais, fala pessoas com limitações, depende. O pessoal usa vários termos hoje em dia. Sim, o mais correto é falar pessoa com deficiência, que foi feita uma votação pelos próprios usuários, como eles gostariam de ser representados. Então, eles acham que a melhor representatividade seria a questão de pessoas com deficiência. Eu também concordo, porque você falando, eu sou... Não, tem que pessoa com deficiência. Ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, pessoas com... Falando lá, especiais, tal. O especial pode ser qualquer um, gente. Até, nossa, aqui, o Michael pode ser especial para a família dele, para quem trabalha com ele. Depende, sabe, gente? O especial qualquer um pode ser. Agora, pessoas com deficiência ou pessoas com alguma limitação, aí tudo bem. Entendeu, pessoal? Porque a pessoa entender também que tem diferenças. O termo pode ser pouca coisa de diferença, mas tem outro sentido. Samantha, mas fala um pouquinho mais sobre esse questão do autismo. Ele tem muito comportamento diferente? Ele se alterou muito? Então, o que a gente fala a questão do autismo, que hoje as pessoas põem muita rotulagem. Eu falo o seguinte, cada autista é único. Então, é igual os dedos da mão. A gente não tem os dedos da mão igual, tem? Não, não é igual. Então, o autista também é a mesma coisa. Então, quem é nível 1, ele precisa de um suporte, precisa de ajuda. O nível 2 requer um pouco mais de atenção. O 3, que é o caso do meu filho, a gente precisa ficar 24 horas atento com ele. Por quê? O mundo deles é uma maravilha. Eu queria morar naquele mundo dele, que não tem preocupação, todo mundo é bom, não tem maldade. Então, assim, para eles não têm isso. Para ele atravessar uma rua, ele não vai olhar para que lado ele tem que ir. Ele vai no sentido que ele quer. Vamos supor, ele quer ir lá na padaria. Chegou na encruzilhada, ele não vai saber olhar para a esquerda, para a direita. Ele vai reto para ir na padaria. É aonde a gente tem que estar perto dele, orientar. Olha, vê se não vem carro. Hoje, né, as pessoas esquecem da seta, né? Então, a gente tem que preocupar com a seta, com bicicleta, com cachorro. Com muitas coisas a gente tem que preocupar.
E ensinar para eles, porque a gente não vai viver a vida inteira. A gente precisa ensinar eles a viver no nosso mundo, que é perigoso, que a gente tem dificuldades, que a gente tem que aceitar os não da vida. Não é porque tem uma limitação que você vai tratar diferente. E eles não querem ser tratados diferente, querem ser tratados igual como todo mundo. De poder sair, de poder conversar, de poder fazer suas compras, de poder ter o seu direito de ir e vir. E as pessoas poder compreender também, o respeito também. Uma pessoa comentou, ontem eu estava vendo um pessoal falar lá, num local, não vou revelar o lugar, mas estava vendo o pessoal falar e teve alguma pessoa que falou, vamos colocar lá uma sala especial para autismo. Gente, isso não é inclusão, isso não muda, isso não vai mudar nada. O que mudaria, sim, se colocasse leis, tem, mas que pudesse fiscalizar de forma correta. É o que é isso, leis tem? Explica, por favor. Seria, vamos Pro supor, leigo entender, que eu tô ter a lei do autismo, você chegar na fila da lotérica e ter lá o símbolo do quebra-cabeça. Vou dar um exemplo aqui, igual tá aqui, ó, do cordãozinho. Ter o símbolo do quebra-cabeça, que a pessoa que tem autismo tem prioridade na questão do atendimento. Você chegar no hospital, você chegar lá, você ter atendimento prioritário, porque está na lei. Você poder chegar na fila do banco, você também tem prioridade para passar com seu filho, porque nossos filhos não sabem esperar. Para eles, a espera é uma eternidade. Como que é para você quando ele tem que ir num lugar, assim, numa praça que tem aqueles brinquedos, tipo cama elástica, coisa desse sentido, balão? Ele gosta muito desses brinquedos. Porém, como ele está muito grande, não é todo brinquedo que ele pode brincar. E aí ele fica frustrado por isso. Porque o corpo dele cresceu, mas ele ainda quer ser a criança que quer brincar no pula-pula. O que ele não gosta de barulho. Então, foguete ele odeia, que é um barulho horrível, tanto para eles quanto para os animais, para os idosos, para pessoas com problema da questão da baixa auditiva. E assim, gente, por favor, principalmente lá na minha cidade, vamos votar a lei de parar com esses fogos barulhentos, com esses estampidos, com bombinha. É horrível. Pensa um pouco nos nossos filhos, pensa nos nossos idosos, pensa nos animais também. Faça igual que passo, faz a lei, que ajudou muito. Parabéns para o pessoal aqui que idealizou essa lei da questão do fogo de artifício tão barulhento. Que a região também faça. Pensa no seu próximo. A nossa cidade, a gente tem uma grande população idosa e pessoas também que trabalharam na usina e perderam sua audição. Então, usam muito aparelho auditivo. A gente também tem um grande número de autismo e de outras deficiências também, cadeirantes, síndrome de Down, fibrose cística, a gente tem ocular também. A gente tem um leque muito grande de outras deficiências. Porém, a gente pede para o mínimo de respeito, amor ao próximo, se colocar no lugar do outro. Porque, gente, você vê o filho da gente entrar em desespero por causa desses foguetes, desses barulhos excessivos. Não só foguete, moto, escapamento aberto, sons automotivos altos demais. Gente, curte seu som numa paz, numa tranquilidade, mas o vizinho não precisa ficar ouvindo. A gente fez uma plaquinha, eu até esqueci de trazer, Ed, que tem um desenho de uma casa e fala, nessa casa mora um autista. Caso você ouvir gritos, berros, por favor, respeite, a criança está em crise. Porque a dificuldade que a gente tem de morar na cidade é quando o filho da gente entra em crise, a pessoa não sabe o que está acontecendo, liga para o conselho tutelar ou liga para a polícia, piora a situação, deixa a pessoa mais agitada ainda, a família mais debilitada. Boa parte das pessoas vão para a zona rural porque acha que lá os filhos estão mais seguros, que é mais fácil de controlar. Mas nós na cidade passamos por isso. Então, se um dia você passar numa rua e ver esse símbolo da casinha com o símbolo do autismo, entenda que a criança está em crise. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso. E sabe o que a gente mais precisa, gente? É oração, porque julgamento a gente tem constantemente. Tem gente que julga que é mimado, é isso, é aquilo, vários rótulos. Mas para chegar lá e falar assim, posso orar, eu posso, independente da religião, ninguém faz isso. Como que você viaja com ele? Olha, viajar com o Raoni é uma maravilha. Primeiro, tem que pôr um fone nele para ele ir tranquilo. Ele fica muito ansioso, ele está querendo viajar, ele quer conhecer o mar. Então, assim, desde a pandemia, a gente prolongou essa questão e agora a gente vai se programar para levar ele. Então, tem que colocar
o fone para abafar o barulho, ele tem problema de visão, aí eu tenho que explicar para ele onde a gente está indo, controlar a ansiedade. Ele é fácil de começo para algumas coisas se adaptar, para outras não. Então, tem hora que a gente tem um avanço e tem um retrocesso. E nessa adolescência, não é fácil, Edmo. O autismo, ele tem uma situação que é o seguinte, eles têm dificuldade de ficar mudando, eles têm uma coisa que é assim, rotina. Sim. Tem que ter aquela rotina. Sim. Sair da rotina para eles é um caos. É difícil, não é? E a questão da rotina é 6 meses para eles entenderem a questão do processo. Então, tem todo esse trâmite para fazer. Então, para uma viagem, você tem que preparar 6 meses ele, explicar o que vai acontecer para ser tudo ok. Como que é na escola? Porque na escola todo mundo muda professor. Na escola, o Raoni, a gente conversa muito com ele para ele entender que tem essa troca devido ao Estado. A gente gostaria que ficasse a mesma pessoa que ficou com ele o ano todo para evoluir. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim, que tem a troca. Então, leva uma certa dificuldade, esses 6 meses de adaptação para as coisas correrem super bem. Aqui também tem essa situação também. Eu convivo com alguns autistas na minha sala também aqui na APAI, e eu sei que tem um lá, colega nosso lá, que também, como é mulher do professor também, a professora vai lá, senta do lado e fala, vai a partir de tal dia, uma semana ela começa a preparar ele, tal dia em diante vai ser fulano, vai ser outro professor, não vai ser mais eu. E a questão dessa conversa é importante porque eles colocam tanto sentimento que cria um vínculo, um laço. Então, para você chegar para ele e falar assim, agora nós vamos amarrar esse laço devagarzinho, mas a gente vai trazer uma outra pessoa para refazer um laço bem maior, bem mais bonito do que aquele que você fez. Então, leva um certo tempo para ter confiança, criar essa ponte de amizade, de poder confiar, de poder conversar e realmente interagir. Porque às vezes acontece que o profissional pode ser excelente, mas não conseguiu atingir essa área com a criança e não evolui. Tem algo mais que você queira mostrar, que você queira... Eu trouxe sim, eu gostaria de mostrar o seguinte, a carteirinha CIPTEA, né, para as mães poderem entender que é muito importante, é gratuito, você consegue vir aqui no Cine UI, marcar o horário, vir com a criança, eles batem a foto, fazem a questão do QR Code, atrás vem todas as informações da lei. Caso seu filho esteja com crachá, saiu de perto de você ou passou mal alguma coisa, por esse QR Code que tem todas as informações do seu filho. Quando for marcar, gente, por favor, faça o exame de tipo sanguíneo da sua criança, porque facilita muito a questão da ajuda e do socorro para o seu filho. A outra coisa que eu trouxe também para mostrar, que eu queria agradecer também a Renata Sete, que ela deu para a gente os cordões para a gente poder estar divulgando a questão do autismo. Então, ela colocou aqui explicando um pouquinho, trouxe o cartão que a mãe pode preencher com os dados da criança, que fala autismo em dia, com quebra-cabeça. É importante as pessoas verem o símbolo e entender que o símbolo quebra-cabeça a gente usa para o autismo, ou o cordão de girassol. Caso você veja uma criança ou um adolescente ou até um adulto com esses 2 tipos de cordão, quer dizer que tem uma deficiência que não é oculta, que você não consegue ver a olho nu. Então, por isso que é o cordão do girassol ou quebra-cabeça. A outra questão também que eu quero agradecer foi que o Felipe Bueno é uma pessoa que você poderia chamar aqui, viu, Edmo, para entrevistar. Ele trouxe essa revista aqui, Autismo Consciente, da questão do deputado Cristiano Silveira. Então, ele traz aqui os direitos que as pessoas têm do autismo, porque, gente, muita gente não sabe o que tem direito pela lei, o que pode ser feito. Então, essas cartilhas, independente de política, é importante o povo ter acesso. É importante a PAI também, Edmo, fazer esse trabalho de conscientização, trazer cartilhas, ou até você mesmo poder trazer profissionais que falem sobre o direito, um advogado para falar sobre o direito do LOAS. Gente, direitos e deveres também, tá? Porque tudo nessa vida hoje a gente tem a lei, mas a gente tem deveres e tem a parte boa e a parte ruim de tudo, né, Edmo? Tem a parte boa tem direito, a parte ruim ninguém quer cumprir, né? Então, assim, outra coisa também que seria interessante o podcast poder fazer também, que eu vejo, é que tem um mercado para as pessoas
né, portadoras de deficiência poder trabalhar. Esse termo portador, pelo amor de Deus. Esse termo portador, porque assim... Não, eles falam PCD, porque fala assim, tem vaga para pessoa PCD, então eles não trocaram a nomenclatura. Mas é pessoa com deficiência, gente. Mas aí quando vai chegar na vaga de trabalho no supermercado, o que eles falam? Tem vaga para PCD. Eles falam isso, mas Brevia, né? Mas é correto, errado, né? Não é correto. Né? Não é correto. Então, seria interessante como que você vai conversar com seu filho que quer trabalhar? Qual que é a melhor forma dele trabalhar? A PAI faz esse trabalho para incluir esse jovem para o mercado de trabalho? Faz. Que legal. Aqui na PAI de Paciente a gente faz esse trabalho, inclusive eu já gravei um podcast com a Ana Lúcia, tá para sair daqui uns dias aí, com a Ana Lúcia, que eu já gravei semana passada. Então vai ter vídeo aí no canal, gente, sobre essa parte do mercado de trabalho. Aliás, esse vídeo vai sair até depois desse da Ana Lúcia, mas essa questão foi falado já aí no canal. Sabe por que eu tô falando essa questão? Porque o meu filho, ele fala assim, mas tem a lei do menor aprendiz. Tem do menor aprendiz e o jovem aprendiz. São duas coisas totalmente diferentes. Então, ele também quer trabalhar, mas como que vai ter algum curso, alguma coisa que ele possa fazer? Entendeu? Então, a gente vai ter que descobrir qual que é a habilidade que ele tem, o que ele gosta de fazer. O mercado de trabalho, às vezes, não é muito bom, assim, porque em Passos, na região aqui, tem muita vaga de emprego, sabe na onde, pessoal, que você vai acompanhar aqui? Muito assim, supermercado para você fazer empacotador, carregar carrinho de supermercado, guardar carrinho de supermercado, é coisa básica, o básico do básico mesmo. Não tem uma empresa assim ainda, igual, vai ter mais vagas. Eu acredito que com a Heineken vai ter mais vagas em Passo para pessoas com deficiência. Se Deus quiser. Mas por enquanto não tem. Então a vaga que tem hoje em dia é para isso daí. Então o que eles fazem? A Ana Lúcia faz uma triagem, ela vê qual que é a vaga, qual que é a dificuldade que a pessoa tem, que ela pode encaixar naquela vaga de emprego que está sobrando ali. Que a empresa vem cá procurar para poder colocar a pessoa no mercado de trabalho. Eu lembro quando veio para Passos o supermercado. Nossa. Unisul? Não, Unisul também. Unisul veio cá, procurou a Ana Lúcia. Aí depois o pessoal... Jerônimo? O Walmart. Quando o Walmart veio para Passos, o Walmart procurou o pessoal da PAI. A gente foi lá, colocou algumas pessoas também lá para poder trabalhar lá também. Então, assim, tem vaga, só que as vagas às vezes não são assim, fáceis para poder encaixar. Por exemplo, eu só consigo trabalhar numa área dessa, que eu mexo com a minha voz, porque é da minha dificuldade da mão, que eu tenho dificuldade de coordenação motora. Então, a gente tem que fazer também esse tipo de avaliação também. Senão o pessoal vai ficar assim, mas não quer pôr. Não é que não quer pôr. Tem que encaixar de acordo com a necessidade da empresa e como a pessoa vai desempenhar aquela função. Aí a outra pergunta que fica para a família, vamos supor. Meu filho quer participar para trabalhar. E como que fica a questão do benefício? Ele recebe benefício valor total? É parcial? Como é? Isso é uma pergunta que a Ana Lúcia também respondeu no outro podcast. Aí, viu? Eu já tenho essas perguntas já assim. Lá no Glória, a gente está cedendo dessas informações. Eu vou explicar o básico que eu sei. O básico que eu sei. Que ótimo. O que acontece? Um pouco que eu aprendi, pessoal. Que bom. Isso é um pouco que eu aprendi com a Ana Lúcia, com o pessoal aqui. Que eu fico vendo muito jornal e vejo muita lei nova e falo, Ana Lúcia, isso aqui, vê lá pra gente se deu certo. O que pode fazer? Vamos supor que eu tô aqui. Aí, aqui eu sou contratado. Só que eu não sou registrado, por enquanto. Mas eu posso registrar, daqui uns dias eu posso colocar lá 2 anos de contrato, aí depois de 2 anos eu posso escolher se eu vou continuar trabalhando aqui ou com benefício. E tem uma outra função também que a Ana explicou bem também no podcast que a gente fez com ela também semana passada, que não foi pro ar ainda. Uhum. E esse podcast que também vai pro ar bem depois. Eu sei que vai ser depois do dela, então esse aqui é o número 17, esse aqui. Ok, pessoal? Então, esse aqui, quando tiver no ar, vai ser no 17. Então, vai ter ido depois no 16, que foi com a Ana Lúcia. E aí, a questão que eu falo também sobre toda essa questão, agora eu penso assim, não só como mãe, vamos olhar o outro lado, igual a gente fala, a gente tem que olhar o lado também do empresário. Será que as empresas estão preparadas para ter um suporte para vocês, poder estar falando a questão? Vamos ter um RH que vai conversar com
o funcionário para saber se ele está gostando da atividade que ele está fazendo? Será que ele Eu está discordo um pouquinho e vou explicar uma coisa para É? você. É assim, ó, como é que funciona? Como é que funciona? Porque eu não Quando- sei, eu estou querendo saber. Então vou explicar. Que Quando, bom. quando a Ana Lúcia consegue vaga para alguém aqui, que está aqui na PAI e vai para o mercado de trabalho, ela acompanha durante 4 anos como é que está indo, tem um acompanhamento psicológico, tem um Entendi. acompanhamento certinho. Durante 4 anos a pessoa vai se acompanhar pela PAI lá, a psicóloga acompanha, a minha colega de psicologia, para poder atender, para poder vir aqui, para não perder o vínculo com a instituição ainda. Entendi. Aí o pessoal não vai perder esse vínculo. Para poder ver também como é que vai ser a adaptação deles bem no mercado de trabalho. Às vezes não dá certo lá, Isso que eu ia aí tem que perguntar. voltar, porque também isso acontece. E quando acontece esse caso? Você foi, trabalhou e não adaptou. Como que é essa questão? Porque assim, eu imagino que você deve imaginar que você trabalhar é maravilhoso, é excelente, gostoso. Mas tem um lado ruim, tu tem um lado ruim, né? E se vamos supor, eu não adaptei, como que é? Olha, como que é? Como eu já disse aqui, já tem uma equipe que acompanha, como, vamos dizer lá, tem a Ana Lúcia que acompanha, ela acompanha para saber como é que está indo aquele pessoa que ela incluiu no mercado de trabalho, saber como é que está indo o dia a dia dele, como é que está sendo, se está gostando, se não está. Aí passa para o pessoal da parte clínica aqui, da psicologia. Então, o pessoal tem esse problema aqui técnico também. Acredito eu que, se der errado, tem apoio aqui. Que ótimo. Se der errado, se der certo é bom. Se der errado, infelizmente, tem um apoio aqui. Infelizmente, no sentido de, sim, é ruim quando a pessoa sai do mercado de trabalho. Quanto mais pessoas no mercado de trabalho com deficiência, melhor. Porque a inclusão tem É que ser direito de fato todos. de direito. Isso aí tem que ser feito de fato. Não é querer fazer só. Outra coisa também, não é esse negócio de querer incluir e falar assim, ah, não, ele é diferente. Tem a maneira de você fazer, O conversando. acolhimento. Isso, acolhimento. Eu falo assim, que a gente quer que os filhos da gente tenham a sua liberdade, que possa trabalhar, porque, igual eu falei, a gente não vai viver para semente, né? Então, a gente tem que ensinar para eles a lidar com o mundo aqui fora. Então, essa questão do mercado de trabalho, eu acredito que, tanto para vocês, tem essa expectativa toda, né? Realidade e expectativa, e na prática é outra situação. E para nós pais, a gente também tem que ficar assim, né? Vamos apoiar, vamos... Hoje, graças a Deus, tem muito curso que tem a questão que ajuda a fomentar. Agora, basta a comunidade também abraçar a causa, né? Porque hoje estuda quem não quer, né, Edmar? Assim, eu passei por isso, viu, de ter uma expectativa de trabalhar em algum lugar assim. Eu não chegou bem um dia e falou assim, Edmar, vou colocar você na prefeitura. E aí foi ver depois lá, tinha muita escada na prefeitura de Passos. Tinha muita escada, não tinha como eu Tem a trabalhar parte da lá. inclusão. Então, aí não tinha como colocar eu lá. Aí ela foi fazendo, mas quando que eu vou trabalhar? Então, também com esse projeto aqui do podcast também, começar também. A sala estava meio com probleminha aí, demorando para poder fazer. Então, isso foi tudo criando ansiedade. Então, quando eu falo para pessoa com deficiência, a gente não fala para a gente vai fazer tal coisa, não promete antes. Isso é uma coisa crucial. Não prometa nada. Fala assim, amanhã eu vejo. Não, posso, não posso. Melhor falar a verdade do que... Eu falo, melhor falar uma verdade amarga do que uma mentira doce, né? A pior coisa é quando você cria ansiedade na pessoa que tem algum tipo de deficiência. Porque até pessoa que é normal também tem ansiedade. Isso não pode ser assim. Verdade. Tem que ser tratado mais assim. Tem mais alguma coisa que você queira dar uma dica aí pro pessoal aí, em relação mais ao autismo mesmo? A questão que eu falo é o seguinte, primeiro passo, quando a família recebe o diagnóstico, hoje, tá, graças a Deus, tem muita equipe médica, está bem avançado a questão hoje de conseguir os primeiros passos de avaliação. Primeiro passo, gente, aceitação. Como foi para você quando você soube que ele seria autista? Então, como eu falei, como eu tive o diagnóstico muito tardio, eu tive o diagnóstico do meu filho... Mas você ficou assim, como eu vou dizer, abatida, para baixo, desanimada? Eu sou bem diferente da maioria. A primeira coisa, quando eu recebi o diagnóstico do Dr. Arnaldo, que eu falo que foi um anjo que caiu na nossa vida, ele virou para mim e falou assim, mãe, depois de tudo que aconteceu com seu filho, depois de 1 ano, eu posso falar hoje para você que o laudo dele fecha nisso e agora vamos buscar um tratamento correto para o seu filho.
A pior dor que a gente tem como mãe é você estar em busca de ajuda e vir com um diagnóstico errôneo, igual eu fui, medicação errada, como foi, várias situações que aconteceu. Então, quando você acha um médico que já te dá uma luz, eu comecei a vir para Pai, na época que ainda a Gelcira ainda, hein? Um abraço para ela também, que faz falta. Conheci a Gelcira, tive um suporte muito grande aqui na Pai. Então, o primeiro passo, o acolhimento. Primeira aceitação, o pai e a mãe aceitar. Hoje, muitos pais separam das suas mães quando descobrem que o filho veio, né, como eles falam, não é perfeito. Então, a maioria das vezes a mulher tem que ser mãe, pai, ou avó que vira vó, pai, mãe, vira todos os papéis. A gente vê muito isso aqui na Pai. Então, quando a gente tem uma parceria, quando o seu marido aceita e procura ajuda, que no meu caso, lá em casa, somos 2 autistas, né? É o Raoni e o meu esposo. Eu tenho 2 autistas. Ele também é? Eu também tenho 2 autistas. Então, agora, na adolescência do meu filho, mexeu muito com a do meu marido e agora ele foi buscar ajuda e ele está aceitando a ajuda para ele falar assim, não, eu preciso agora achar pessoas que me ajudem a tratar para mim poder ajudar a cuidar do meu filho. Então, a gente tem essa questão também. E para um homem, eu acho muito difícil se abrir, conversar, pedir ajuda. Então, eu orei muito para Deus, agradeço muito a Deus essa graça de ter conseguido, dele abrir o coração dele e falar assim, eu preciso de ajuda, e foi atrás da sua ajuda, do seu tratamento. Você falou de adolescência. Como é que está sendo pro Raoni essa parte de adolescência? Ele está com 15 anos agora. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? A mudança do corpo, da voz, pelo, a irritabilidade do sono. Ele é seletista, então a questão de alimentação é difícil. Ele já tem os seus problemas já na coluna, no pé. Eu falo, anda, fala para os cotovelos, tá ótimo, tá bem. Mas assim, a adolescência para ele cada dia está sendo difícil. E eu sou uma mãe bem diferente da média, porque eu sento e converso com ele de tudo que ele me perguntar. Tudo. Não escondo nada dele. Então, tem hora que ele é muito mais adulto do que adolescente, tem hora. Tem família que tem medo de falar sobre relacionamento com a pessoa Não com tenha deficiência. medo, não tenha medo. De falar sobre relacionamento, falar sobre namoro. Não tenha medo. Chega uma hora que você tem que falar, você tem que mostrar para não ter problemas futuros. Porque hoje o mundo tem muita gente ruim. E se você não ensinar dentro da sua casa, lá fora, infelizmente, tem pessoas que são capazes de fazer atrocidades. E eu falo isso no geral, viu, gente? Tem qualquer deficiência, a pessoa tem muito preconceito, muito assim, medo, não, mas é deficiente, como é que vai namorar com alguém, como é que vai não sei o quê. Sabe? Eles falam muito assim, como é que vai ser isso? Vocês têm direito, como todo mundo, de viver uma vida normal. Meu menino fala, ai, que menino lindo, ai, que isso, que aquilo outro. Eu falei, ótimo. Eu brinquei com ele uma vez, falei para ele, falei assim, você só vai namorar com 30 anos. Que isso, mãe? Hoje ele tá com 15, ele já fala em namorado, assim. E é bom, eu falo muito para vocês, pai, converse. Se o seu esposo não tem condições de conversar sobre sexualidade, converse você, mãe, peça ajuda para os psicólogos, terapeutas que o seu filho faz. Converse, não deixe que o mundo lá fora mostre a parte pior da história. Samanta, mais algum recado que você quer deixar pra gente aí? Olha, gente, eu falo o seguinte, eu tô nessa luta já há 15 anos. Eu falo, eu sou diferente de todo mundo porque eu sou aquela mãe guerreira, caiu, levanta, vamos, não põe debaixo das asas. Então, nunca esconda seu filho numa bolha de vidro. Coloca seu filho sempre para ouvir os não da vida. Os não faz bem para eles. E uma frase que toda família odeia ouvir, tadinho, ele é especial, não faz isso. É um ser humano que precisa ter limite, que a gente precisa falar os não da vida. Nós não vamos viver eternamente. Então, se a gente conseguir mostrar eles viverem nesse nosso mundo cruel, que é cruel, é uma selva de pedra, mas se a gente conseguir ensinar eles a viver o básico, tá ótimo. Se a gente conseguir deixar uma casinha para eles, né, que é outra coisa que tem que ser falada, né, habitação para nós é um sofrimento. Conseguir a moradia, deixar uma casa para o teu filho, ensinar para ele, plantar sua hortinha, ele poder saber se cuidar, ensinar ele a fazer um tipo de trabalho manual, ou igual o Edmar está aqui com o podcast, poder pôr sua voz, pôr suas habilidades.
incentiva seus filhos a buscar suas potencialidades. O Raoni gosta de dançar, cantar, mexer com os animais. Então, eu deixo o mundo aberto para ele. Ele pode escolher o que ele quiser ser, design gráfico. O mundo é dele. Mas eu preciso mostrar para ele que para tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E é por isso que eu sou diferente das outras, porque eu falo muito e sou direta, eu não tenho... esse é o meu problema, de eu ser muito sincera, de ser mãezona, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou essa mãezona, eu abraço, eu acolho e tudo mais, porque eu não tive esse acolhimento quando eu precisei. Então, eu repasso para as pessoas aquilo que eu não tive. Eu queria muito que lá no começo, quando eu ganhei o diagnóstico, eu tivesse uma mãezona como eu sou hoje para muitas mães que falam, e falar assim, não, vem cá, vamos aqui, olha, não, vem aqui. Eu queria. Então, já que eu não tive, eu repasso. E uma outra coisa que eu faço com muito carinho lá no Glória, que lá eu tenho um projeto social que chama Força Tarefa, Corrente do Bem. No Natal, eu visto de Papai Noel e saio espalhando alegria, brinquedos, saquinho surpresa para as crianças carentes do meu município. E vou lá no asilo, que eu moro na rua do asilo, eu moro na rua Natal. Então, lá é a casa do Papai Noel. As crianças falam assim, mãe, será que o Papai Noel esse ano vai estar? Então, eu já passei na cidade de charrete, de carro. Na minha casa, eu montei toda a questão. Então, assim, a gente não pode perder essa magia. E alguém te ajuda quando você faz esse tipo de evento? Graças a Deus, eu tenho muitos amigos que ajudam. E quem quiser ajudar mais, pode vir, que lá, cada ano, graças a Deus, está aumentando. Então, quero mandar um abraço aqui para o Hospital Escola em Araxá, o senhor Marcos. Ele nos doa os brinquedos. Aí eu tenho a turma que ajuda para embalar, a turma que me doa as balas, que me doa os refrigerantes. Então, a gente vai fazer. O ano passado, a gente queria fazer, além do saquinho surpresa, eu percebi a falta do alimento para as crianças. Porque muitas das vezes eu notei que as crianças, boa parte da alimentação delas é na escola. E na época do Natal já está em férias escolares. Então, elas não têm aquela alimentação. E a gente vê tanta gente gastar com tanta coisa, fazer aqueles banquetes, jogar fora, e tanta gente passar fome. Então, esse ano eu quero ver, se Deus abençoar, né? Graças a Deus não vai ter nenhuma pandemia, nada mais que impeça. Eu quero fazer, sim, uma marmitinha com alimentação, fora o saco de brinquedo e a questão do brinquedo, para dar para as crianças. Porque um alimento faz falta. Porque muitas das vezes eu chego para uma criança que a família é toda errada, tem vários problemas. Quem sou eu para julgar? E aí eu chego de Papai Noel, eu vejo aqueles olhos brilhando e vejo aquela mágica, falar assim, alguém pensou em mim. Eu chego lá no asilo, os velhinhos estão tudo triste, cabisbaixo. Eu chego com toda alegria. Gente, um sorriso e um abraço de uma criança de idoso não tem preço. Então, assim, o Natal para eles é mágico e para mim também. É uma maneira que eu comemoro esse carinho todo que eu recebo. Obrigado, Samanta, pela sua participação no Pode Incluir de hoje. Eu que agradeço. Pode chamar que a gente vem mais falar mais aqui. Aí, pessoal, muito obrigado. Hoje foi o Pode Incluir de hoje com a Samanta, da cidade de São João Batista do Glória. Gente, vamos bater a meta e vamos ajudar esse podcast a bater 1 milhão de inscritos, né? Ou 1.000 inscritos? 1.000 inscritos. 1.000 inscritos agora, depois 1 milhão, tá, gente? Vamos lá. Ó, empresários aí, vamos fazer divulgação da sua empresa aqui no Pode Incluir. Vamos ajudar aqui a PAI, vamos ajudar aliás, o Edmund também, né? Deixa eu explicar aqui. Alguém que quiser gravar uma publicidade, quiser alugar o estúdio da PAI, é só ligar aqui na PAI aqui, que o pessoal agenda para você o dia de você quiser alugar aqui nosso estúdio aqui. Ok, pessoal? É só ligar aqui na PAI que o pessoal agenda seu dia, seu horário aqui, o médico aqui para isso, para poder gravar sua publicidade também. E é isso aí. Hoje foi o nosso Pode Incluir com a Samanta. A gente volta na próxima oportunidade. Inscreva no canal aí. Dá força aí, gente. Tchau, tchau.